Deus seja sempre louvado. Irmãos, eu estava aqui na comunhão, canal de evangelismo, irmão Raul Simões. E eu senti de fazer uma parábola, que na verdade, irmãos, essa parábola não é bem uma parábola, porque aconteceu um fato parecido com esse. Mas eu não vou citar os nomes, mas eu resolvi, na comunhão, Deus me trouxe de fazer uma parábola dentro desse assunto. Claro que eu não tenho todos os detalhes do assunto, porém eu sei algumas coisas. Porém, eu vou fazer uma parábola, uma ilustração, irmãos. Quero deixar bem claro, uma ilustração. Quem sou eu para fazer uma parábola, né? Parábola quem fez foi o Senhor Jesus, né? É uma ilustração. Ilustração é algo que Deus me coloca na mente. Não é nenhum pecado fazer uma ilustração. E eu vou fazer uma ilustração do restaurante da fé. Presta bem atenção. Isso não foi copiado, não foi nada disso. Deus me trouxe em frente. O restaurante da fé, no canal de evangelismo, irmão Raul Simões. Existia um homem muito nobre, irmãos. Um homem muito, vamos dizer assim, que tinha um respeito muito grande e que resolveu abrir uma rede de restaurantes. E ali selecionou os melhores que se registravam, que levavam as suas fichas, seus currículos, para trabalhar naquele restaurante, porque ele queria que a sua clientela fosse bem atendida. O tempo foi passando, aquele restaurante foi criando fama, foi crescendo, e ele colocou então ali, irmãos, pessoas que na verdade eram pessoas boas para trabalhar, que tinham uma boa posição profissional, uma boa técnica, uma boa prática dentro do trabalho, na cozinha, os garçons que serviam a mesa. Era algo muito, embora simples, mas muito bem limpo, muito bem respeitado o ambiente. E ele colocou ali também um administrador, porque ele teve vários restaurantes. E ele deu àquele administrador o poder para que aquele administrador pudesse administrar aqueles restaurantes que ele tinha. O tempo foi passando, irmãos, e as coisas iam indo muito bem. Aquele homem ficou muito conhecido dentro do seu estabelecimento, criou amigos. Já iam pessoas lá almoçar ou jantar, já nem tanto pelo restaurante, mas até pela amizade que tinha com o dono. O dono percebeu, irmãos, que começou a acontecer alguma coisa estranha quando ele se ausentava. Ele precisou se ausentar, irmãos. Ficou longe, mas ele voltaria. Ele não abandonou, ele precisou se ausentar. E no período que ele se ausentou, irmãos, ele, mesmo de longe, ele mandava alguém fiscalizar como é que estava o seu restaurante. E a pessoa ia lá, irmãos, e examinava. E começou a perceber que os funcionários do restaurante já não tratavam os clientes com o mesmo carinho, que o administrador daquele restaurante já se achava dono do restaurante. Mas a comida ainda vinha boa da cozinha. Mas os garçons, como não estavam sendo bem tratados pelo administrador, deixavam muitas das vezes cair alguma coisa na comida, um fio de cabelo ou alguma coisa que fazia com que um cliente reclamava, rejeitava a comida. A comida era boa, irmãos. Os melhores talheres, os melhores pratos, porcelana, talheres de cristal, de copos de cristais, taças de cristais, talheres de prata. Mas a comida que outrora era limpa começou a parecer
alguma sujeira, irmãos. E muitos daqueles clientes começaram a usar aquele livro de reclamações e ali colocava as suas opiniões, ou livro de opiniões. Aqui em Portugal tem muito isso. E aquele fiscal daquele dono que estava longe começou a levar as informações para o dono, e o dono ficou muito triste, porque ele tinha trabalhado tanto, levantava de madrugada, ele suou muito para adquirir aquelas propriedades, e ele tinha muito amor, não só pela propriedade, mas ele tinha muito amor pela clientela, porque ele tinha feito muitos amigos, e muitos iam ali, às vezes não era nem por causa do restaurante, mas por causa daquele que era dono do restaurante, porque ele era uma pessoa muito humilde, embora muito rico, embora um homem nobre, mas ele começou a perceber que estava perdendo a sua clientela e ele tinha que fazer alguma coisa. O que ele fez? Ele pensou, vou fazer uma proposta, para mim não ficar numa situação como se eu fosse culpado disso, eu vou conversar com esse administrador. Então ele mandou o seu representante conversar com o administrador e disse para ele, olha, o dono do restaurante fez uma proposta para você. Ele disse que se você quer comprar o restaurante dele. Ele falou, mas eu não tenho condições. Não, mas ele fez uma proposta. Você vai pagar tanto, um valor bem irrisório, pouco por toda a rede. E ainda no princípio ele promete te fornecer toda a alimentação usada no restaurante. Quando você tiver condições, que ele vai voltar. Aí quando ele voltar, você paga para ele. Você vai guardando todo mês. Quando ele voltar da sua viagem, que era uma viagem longa, ele vai ficar muito tempo fora, tratando dos seus assuntos em outros países, em outros lugares. Aí você acerta com ele. E eu sou responsável, você assina o contrato. Agora você que sabe. Logo aquele homem que era o administrador, seus olhos cresceu, a ambição tomou seu coração, ele aceitou a proposta e comprou aqueles restaurantes. Já não tinha aquela responsabilidade com o dono, como tinha antes, e deveria ter, porque ainda não tinha pago o valor total. Ao invés de ele melhorar, ele começou a tratar mal os seus funcionários, começou a exigir mais do seu cozinheiro, e o cozinheiro se entristeceu e foi embora. Ele colocou outro cozinheiro que fazia as coisas diferentes segundo a sua própria cabeça, não seguia as receitas. O que aconteceu, irmãos? É que a comida começou a sair com outro gosto, não tinha um certo nível de higiene, embora existia uma fiscalização, tanto das pessoas habilitadas para visitar o estabelecimento, como do próprio, que era representante do ex-dono, já que não era dono ainda, porque já não era mais dono, porque havia feito o negócio. Ele deveria fazer o quê? Ele viu que não estava dando conta, ele deveria de entregar o estabelecimento de volta e pedir que o seu antigo patrão tivesse misericórdia dele e que pudesse tornar a pegar aqueles restaurantes e poder restabelecer, porque ele percebeu que começou a perder a clientela, mas ele mesmo assim continuou na sua ambição, na sua arrogância, e foi perdendo a clientela, a ponto, irmãos, de alguns restaurantes daquela rede começarem a fechar, porque já não tinham mais condições de manter-se as suas portas abertas. Não tinha mais nenhum recurso, quando ficou aquele restaurante praticamente vazio. Alguns ainda iam lá e comiam, por não ter um paladar aguçado, não percebiam a sujeira, eram simples. Outros, que tinham mais um pouco de cultura, de conhecimento, começaram a
e que tinham um pouco mais de tato, vamos dizer assim, de paladar, percebiam que a comida não era a mesma e começaram a procurar outro restaurante para se alimentar, a fim de que o dono do restaurante voltou para buscar aquilo que lhe era seu, o valor que ele deu um prazo para aquele homem pagar. Quando ele voltou, ele percebeu que aquilo estava uma desordem, que os seus antigos clientes já tinham mudado de restaurante e aquele homem não tinha mais condições nem de estar ali e nem tampouco de cuidar do restaurante. Conclusão, ele teve que fechar aquela rede. E o homem ainda ficou devendo para ele. E assim, aquele restaurante acabou em nada. Um sofrimento, uma luta, uma batalha de levantar cedo todos os dias para poder ter uma propriedade, e um homem, pela sua ignorância, por não saber cuidar ou administrar um negócio, colocou tudo a perder. Conclusão, irmãos, assim são em denominações hoje. O Senhor Jesus deixou em cada denominação uma pessoa responsável para cuidar dela. Ele disse: olha, vocês vão cuidar, eu vou fazer uma viagem, vou para o meu pai. Vocês vão trabalhando, depois quando eu voltar, eu vou pegar a minha parte. Mas a minha parte não seria o dinheiro, não seria o ouro nem a prata, mas as almas que por amarem o dono daquele restaurante se alimentavam ali. Mas quando ele voltou, ele encontrou aquele restaurante vazio, sem movimento e sem ninguém. E aquelas pessoas que se alimentavam ali foram para outros restaurantes, mas outros restaurantes que eram administrados pelo mesmo dono. Então, o dono foi nos outros restaurantes, que ele era um homem muito prudente, ele já tinha outros, com outros nomes, com outras razões sociais, mas era dele. E quando ele chegou lá, ele viu um movimento bom, viu que aqueles que estavam cuidando com amor, com carinho. E o que ele fez? Ele falou: bom, eu tinha 4 restaurantes em tal lugar, tal cidade. Quando eu me ausentei, deixei a critério de um administrador, fiz um negócio com ele. Ainda no começo até comecei a fornecer a comida, mas até a comida que eu fornecia, ele não teve zelo, não soube armazenar, começou a servir assim de qualquer maneira. Muitos dos funcionários foram embora. Eu vejo que muitos estão trabalhando aqui nesse meu restaurante também, porém com outro CNPJ, mas é meu restaurante. Então eu quero fazer uma coisa: eu vou fechar aqueles restaurantes e vou manter esses aqui. Quando ele olhava dentro do salão, ele via muitos dos seus amigos que frequentavam aquele restaurante antigo. Ele se alegrou e muitos vieram falar com ele e falaram: olha, a sua comida é tão boa que nós caminhamos longe para vir almoçar aqui. Assim são em determinadas denominações. O Senhor Jesus veio, morreu na cruz, não montou restaurantes, mas montou grupos, criou grupos de pessoas que hoje muitos se chamam de igreja. Nós sabemos que igrejas são reuniões de pessoas. E muitos daqueles que ficaram cuidando se assenhoraram do povo, e o povo começou a sair e procurar outro lugar para se alimentar, outro lugar que fosse do mesmo dono. E não ficaram com fome. Não cuspiram no prato,
não cuspiram no prato, apenas não conseguiam comer uma comida diferente, porque já estavam acostumados a comer a comida que o dono do restaurante ordenava que fosse servida. Então, como está o teu restaurante, irmão? Como está o povo que você atende? Será que você está servindo aquilo que Deus quer que seja servido? Porque o Senhor Jesus vai voltar e Ele vai olhar cada restaurante desse aí. E se o teu está falido e alguém está reclamando, saiba que maior é aquele que está sentado na mesa do que aquele que serve. Então não pense você que só porque você está tomando conta de um restaurante, você é maior do que aquele que está sentado. Você depende daquele que está sentado. O Senhor Jesus disse: qual é o maior? O que está sendo servido ou aquele que vai servir? Os discípulos responderam: aquele que está sendo servido. O Senhor Jesus disse: eu vim para servir. Aonde o Senhor Jesus não serve, cai cabelo na comida. Aonde o Senhor Jesus não serve, o sabor da comida não muda. E aqueles que estão ali logo percebem. Quantos que muitas das vezes, irmãos, por causa de uma maionese, vai parar no hospital? Quantos que por causa de uma alimentação mal feita, perde até a vida? E o povo, perdoa da expressão, o povo não é um povo mais que não tem conhecimento. Aquele que tem um paladar aguçado, ele vai buscar aonde tem o melhor sabor. Veja como está o teu restaurante, porque o dono do restaurante vai voltar. Ele vai olhar e ele sabe muito bem, ele já sabe quem está servindo bem e quem não está, porque ele já mandou um representante seu, que é o Espírito Santo. Ele já fiscalizou, ele já olhou, e também tem lá o livro de reclamações, que também já foi visto. Então ele já sabe tudo. Não adianta você vir com desculpa. E não adianta você dizer: aqueles clientes estão cuspindo no prato que comeu. Porque o cliente não come prato. O cliente come o alimento que está dentro do prato. Então se alguma coisa é errado, não é no prato, mas é no alimento. Que alimento você está servindo? É o teu alimento? É a tua inteligência? É a tua ideologia? É o teu pensamento carnal, não baseado na receita que é a palavra de Deus, baseado na tua receita humana que você criou, desqualificando a palavra de Deus, dizendo que ela contém a palavra de Deus e não é mais a palavra. É essa receita que você está usando? Saiba que se você está usando essa receita que contém, você não está fazendo nada certo. A receita da tua comida tem que ser a pura e verdadeira palavra de Deus. A receita do pão do céu tem que ser o amor, a caridade, a santidade, a humildade. Não havendo nada disso, o teu restaurante da fé fechará e o Senhor pedirá conta de ti. Toma cuidado. Guardemos este conselho. Deus seja sempre louvado. O Senhor, o dono do restaurante, vai voltar. Pode ter certeza, ele já está às portas. Ele não terá o culpado por inocente. Não culpe aqueles que reclamam da comida. Tem muitos até que fazem comentários na internet sobre o restaurante. E você fica bravo. Você acha que não pode fazer. O povo quer comer bem. Lembra, o povo quer comer bem. Porque esse povo que está indo aí é porque é dono, é porque é amigo do dono do restaurante, Jesus Cristo, o dono do restaurante. Deus abençoe a todos.
Honra e glória a Deus, Deus seja louvado. Amém.